Bom, quero falar com você então um pouquinho sobre sermos vencedor ainda. Nós falamos sobre o vencedor Abraão semana passada. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre uma barreira enorme que se levanta, que impede as pessoas de serem verdadeiramente vencedores. Amém? Olha só, no caminho de vencedor existem muitas barreiras. Umas são mais fáceis e outras são muito difíceis, sabe? Mas há algumas que são fundamentais e necessárias, porque essas barreiras vão te levar a crescer e a se fortalecer. Fala amém. Sabe, passar luta na vida, dificuldade, nos faz mais fortes. Eu falo isso porque ontem eu fiz uma mudança. Agora eu sou vizinho nosso aqui, eu cheguei de viagem, de mudança, agora acabou aí de vinda para Santos, né? Só de vez em quando lá que está com os irmãos, mas eu já estou aqui, agora voltei a ser paulista, amém, irmãos? Vou parar de falar tu, vou falar você agora. Mas eu nunca falei tu, eu achava horrível aquilo. Porque eles não falam certo tu vais, não, tu vai. E tu vai, irmão, tu vais. Tu fostes, tu foi. Que tu foi, o que tu fostes? Quer falar tu, fala direito. Eu falava com aqueles caiçaras lá. Eu nunca falei tu. A minha filha já mudou, né? Gente, já parou de falar tu. Mas existem barreiras que são fundamentais, que se você não as conquistar, você nunca será um vencedor. Não há a mínima possibilidade de você não ser um vencedor se você não vencer essa barreira que eu vou falar para você. Essa barreira, ela é fundamental para que você possa experimentar o melhor de Deus e ser um conquistador. Fala amém. Quantos querem ser um vencedor de verdade? Sabe, a turma fala aqui na igreja, mas na igreja tem muita gente que não é vencedora. Tem muitos que podem estar me ouvindo aqui e não estão tendo uma vida de vitória. E a Bíblia diz, inclusive em Apocalipse, ao que vencer. Ou seja, tem aquele que não vai vencer. Quem é você? O que vai vencer ou o que não vai vencer? É óbvio que você vai falar para mim que você é aquele que vai vencer, ao que vencer. Eu sou esse que vai vencer, pastor. Pois bem, então tem uma coisa na sua vida, se você não se resolver, você nunca será um vencedor de verdade. E essa coisa chama-se independência. Fala para o seu irmão, independência. Sabe, normalmente as pessoas só buscam o Senhor quando tem uma necessidade. E aí elas buscam o Senhor, e essas necessidades é muito importante, porque ela acaba atraindo as pessoas para Deus. Amém, queridos? Mas, quando elas se aproximam do Senhor e conquistam as suas vitórias, logo, elas fazem algumas outras escolhas que as deixam de abrir o caminho para a vitória. Existem coisas que acontece que na hora de fazer escolhas, a pessoa sempre lembra e se preserva. Isso chama-se independência. Teve na Bíblia um homem chamado Naamã, um comandante. Naamã era um sírio, um general respeitadíssimo. Ele era um herói nacional. Ele era um vitorioso em suas guerras, lograva êxito em suas batalhas, mas ele tinha um problema, ele era leproso. Então veja, a Síria é muito encostadinha a Israel, e a maioria das suas lutas, sírios investiam contra Israel, e Naamã, comandante sírio, conquistou muitas batalhas, venceu muitas batalhas contra Israel, e numa delas ele trouxe cativo uma menina judia, israelense, né, hebreia, e essa menina servia sua esposa em casa, era uma escrava. E Naamã leproso, com essa moça, que era uma serva de Deus, amém, irmãos? Era do povo de Deus. Em casa, leproso, essa moça vira para a senhora dela e fala assim: minha senhora, se o meu senhor fosse ter com o profeta que nós temos lá em Israel, ele seria curado. E aí esse comandante se prepara, pede licença para ir até então encontrar-se com esse profeta, que era Eliseu.
porque ele queria então receber uma cura divina, ele tinha uma necessidade, ele era enfermo. E ele foi então até esse profeta, até Eliseu. E quando ele se depara com Eliseu, ele simplesmente fala assim para os seus moços: olha, fala para esse rapaz ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e ele vai ser curado. E depois pode dispensar ele, pode ir embora. Então olha só, esse texto que eu estou mencionando para vocês está em 2 Reis, no capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 11 para você. Estou ganhando aqui um pouco de tempo, eu ia ler todo o texto, mas o horário não me permite muito fazer isso. Mas vamos ler a partir do verso 11, rapidinho. Vamos ler até o 16. Projeta aí. Imagine você, esse comandante cheio de estrelas, nossos irmãos militares aí da base aérea, da força aérea, da polícia. Qual que é o... Ele era um comandante, mas acima do comandante tem que nível? Me ajudem aí, porque eu não sou dessa. Quem que é aí? Douglas. Acima do comandante vem o quê? É o brigadeiro. Depois do brigadeiro vem o beijinho. Deixa o teu brigadeiro ouvir isso de você, você vai ver só. Aí você vai encontrar com o brigadeiro. Cadeira. Ah, vem a cadeia, né? Porque você falou. Vem o ministro da justiça, depois. Ministro da paz. Da pasta. Cada coisa, né? Bom, imagina um cara todo imponente, todo esticado, cheio de estrela. Vai lá para encontrar com Eliseu. E Eliseu manda a resposta para ele. Nem sai para ver. Nem abre a porta do gabinete. Ele sentado lá na fila, pensou que ia passar na frente de todo mundo. Não, vai lá, a senha é o 705, meu irmão. Vai lá para a senha. Aquele homem todo preparado, ali aguardando o momento dele. Estou ilustrando e floreando para você, amém? Porém, chega na hora e algo parecido acontece. Eliseu não sai. E manda só um recado. Diz para esse homem tomar 7 banhos. Imagina que dentro da sala a caatinga que estava na mão. Manda tomar 7 banhos no Jordão. E a partir do verso 11, olha a reação de Naamã. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele iria sair a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor. Já viu alguém assim, esperando algo poderoso de Deus? Eu quero ser curado, então eu espero que o pastor levante. De repente entre o pastor Wilson correndo pela porta e venha pôr as mãos sobre você. Você no meio do povo, Deus usa o pastor assim: Maria Benedita da Silva Costa. Tem alguém com isso? Levantou a mão ali. Jesuicidência aqui, hein? Mas imagina que fosse algo inusitado. Alguém espera às vezes algo assim, não é verdade? Poderoso. Tem que falar comigo, tem que falar meu RG. Estava assim, Naamã esperando. E ele se revolta e diz: pensava que ele ia sair comigo, ia pôr de pé, invocar o nome do Senhor seu Deus, ia mover as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha o que ele pensava. Verso 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Continuando: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra daquele homem, do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Fala aleluia.
Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Fala amém. Olha só, ele foi então até o Jordão, tomou um banho, e nessa hora ele teve uma experiência com Deus. Ele ficou puro, curado, sua pele ficou limpa. Fala aleluia. As irmãs, vocês querem fazer uma caravana lá para Israel? Nós vamos tomar banho no Jordão lá. As irmãs podem tomar um banho no Jordão e ter sua pele limpa. Imagina, tem que ver quanto custa, né? Se é melhor passar um botox, essas coisas, ou se a viagem para Israel, com o dólar desse jeito, às vezes é melhor ficar por aqui mesmo, ir na 25 de março, lá na Beauty, e fazer uns negócios. Mas quero dizer para você que, olha que poderoso foi esse evento. Isso levou aquele comandante leproso a ter uma experiência poderosa com Deus. Quem não receberia esse Deus poderoso com uma experiência dessa? Naamã teve uma experiência poderosa, e olha o que ele declara de Deus: agora eu sei que não existe Deus a não ser em Israel. Aleluia. Eles estão falando o seguinte: olha esse homem que passa pela sua célula e tem uma experiência. Não existe Deus a não ser nessa célula, aqui há Deus de verdade. Não existe Deus a não ser nesta igreja, aqui há Deus de verdade. É isso que aconteceu. Naamã teve uma experiência poderosa. Ele foi pela dor e recebeu então esse contato poderoso. Mas antes de ele experimentar isso, uma coisa contrariou e chateou a Naamã. Naamã, ele foi confrontado no seu ego. Sabe qual a maior característica de um comandante? Ele é independente. Ele dá comandos, ele ordena, ele tem estratégia, ele define alvos, ele dá recursos, ele faz e acontece. A marca de um comandante é a independência. E aí o homem de Deus diz: vai, toma um banho. Olha só, ele esperava algo miraculoso ou difícil para o nível dele. Mas o que acontece? Ele endureceu na hora o seu coração. E graças a Deus, porque ele tinha uma comitiva, ela sensível à voz de Deus. Esses são a sua equipe, os seus discipuladores, os seus irmãos em Cristo. Amém, irmãos? Mas volta aqui, você sabe qual é o significado do nome Jordão? Alô? Como chama? Qual que é o significado? Aquele que desce. Olha então, para que Naamã fosse curado, ele teve que 7 vezes se humilhar, 7 vezes tomar um banho num lugar que ele nem considerava que era o melhor rio para se fazer isso. Pensa, irmãos, Deus está fazendo o que com Naamã? Confrontando a independência. Mas interessante que logo depois que Naamã foi curado e tem essa experiência e vai até o homem de Deus, aí no verso 18 diz assim, olha só, 2 Reis 5,18. Retou? Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon, Rimon era um deus dos sírios, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto me perdoe o Senhor, o teu servo. Eliseu disse, vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância.
Olha só, presta atenção aqui. O que esse Naamã estava dizendo para Eliseu? Recebe seu Deus, aceite poderosamente, esse é Deus poderoso, olha o que Ele fez em mim. Só que só tem uma coisa: quando eu voltar para minha terra e o meu Senhor me chamar para ir para a casa do Deus Rimon, ali eu vou ter que ainda me curvar. Isso, o Senhor me perdoe por isso. Senhor, tem misericórdia de mim só por isso, mas isso eu não vou poder abrir mão. Aqui mostra um tipo de pessoa que teve um encontro com o Senhor, um encontro com Deus, que teve a sua vida transformada, porque ele reconheceu quem era Deus. Ninguém diz que o Senhor é Deus se não for pelo Espírito de Deus, não é isso que diz as Escrituras? Então esse homem recebeu o quê? O Espírito de Deus. Ele confessa, ele diz: há Deus em Israel, eu reconheço. Mas ele ainda diz: mas nem tudo eu posso seguir. O que se ouve falar mais sobre Naamã na Bíblia? Nada. Aí eu pergunto para você: será que isso não é meio assim, não? Teve um encontro com Deus, nós tivemos os nossos encontristas. Até me arrisco a perguntar: cadê os nossos encontristas? Levanta a mão aqui, levanta a mão os encontristas. Oi, aumentou o número hoje, graças a Deus. Levanta mais um pouquinho. Levanta mais, levanta mais. Oh Jesus, oh que alegria ver vocês aqui. Amém. Eram 60, nós temos um pouquinho mais que 10 aqui. Será que, como alguns desses encontristas tiveram um encontro com Deus, será que alguns deles logo pensaram: mas eu creio em Deus, mas me perdoe, né? Eu tenho algumas coisas que não dá para abrir mão, algumas coisas eu não consigo, né? Ainda tenho alguns hábitos, ainda tenho algumas manias. A vida de vencedor de Naamã durou um dia. Tomou um banho, se chegou diante do sacerdote, do profeta, para dar testemunho, e lá ele mesmo declara a sua falência e diz: tem coisas que eu não vou seguir, tem coisas que eu não dou conta, tem coisas que eu escolho ser assim. Imagina se Naamã fala: eu vou voltar para minha casa, eu não me curvarei mais diante de Rimon, e vou pregar esse Deus para o meu Senhor. Imagina a história de Naamã, ia ter um capítulo na Bíblia falando de Naamã. Eu pergunto para você: será que no livro dos céus tem um capítulo com o teu nome lá escrito? Ou você é daqueles que quer ser vencedor, mas na hora de escolher você ainda continua a viver da prática antiga? Ouça, vencedor de verdade, ele tem que saber lidar com a independência, tem que saber lidar com o poder, tem que saber lidar com a autoridade, tem que saber se submeter. O exemplo de Jesus, que ele se esvaziou. Para você ser um vencedor, você precisa se esvaziar. Fala amém. Fala para o seu irmão: esvaziar-se. Esvaziar do quê? De si, dos seus pensamentos, da sua maneira de achar, das suas decisões. Só é vencedor quem se esvazia, porque Cristo é o modelo de vencedor. Se você quer um modelo de um vencedor de verdade, olhe para Jesus Cristo. Jesus é o vencedor de verdade, porque Jesus, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo e se esvaziou, forma de homem, e tornou-se servo. Foi obediente até a morte de cruz. Sabe qual que é o oposto da independência? Qual que é a palavra contrária de independência? Dependência, né? Vou dar uma palavra melhor que dependência: obediência. Porque só é dependente quem obedece. Obedece a palavra do seu Senhor, obedece a palavra de Deus, ouve o Espírito Santo, não negocia coisas preciosas. Naamã não negociou, não se ouve mais falar de Naamã. Teve outro também que negociou, Saul. O caso de Naamã foi no começo. Naamã começou a sua vida cristã, mas não foi validade de Orgut. Uma semana, 3 dias. Aquele banho, ela tomou, ainda saiu do banho, passou. Imagina a pele lisinha. Isso havia lepra.
Ele era alguém que vivia. Imagina a vida de um leproso, irmãos. Se fosse em Israel, ele estava excluso. É que ele não era um israelita, ele não era hebreu. Se fosse em Israel, ele estava excluso do povo, ele tinha que ficar à parte. Aquele homem, ele sofria, perecia. Imagino que a família dele devia ter muito problema com ele, a ponto daquela moça, aquela menina que falou: se meu Senhor conhecesse o profeta lá de Israel. Aquela moça devia ser a gente, no meio do povo. Tem um profeta em Israel, o nome dele é Jesus. Se você conhecer, você vai ver o que ele vai fazer na sua história. Fala aleluia. Mas olha só, Saul andou um pouco mais que Naamã. Eu precisava de água aqui, por gentileza. Alguém, os servos aí, se puder, por favor. Saul foi um pouquinho além. A palavra de Deus fala que Deus escolheu Saul para ser rei sobre o povo de Israel, enquanto esse povo clamava por um rei. Até então eram governados ali pelos sacerdotes, pelos profetas, homens de Deus, mas o povo pedia alguém para ser como um rei imponente. Eu não vou também ler todo o texto por causa do nosso tempo, mas abra sua Bíblia só em 1 Samuel 10. Eu vou ler o verso 10, verso 6. Do 1 ao 6, fala então o momento que Saul é ungido. Obrigado, Anderson. Amém. Projetor, olha só. Verso 6. 1 Samuel 10, 6. Isso. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Fala aleluia. No verso 10. Verso 10. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Fala aleluia. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: onde fosse? Respondeu ele: buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. E aí o texto continua dizendo um pouquinho sobre o que aconteceu, mas eu quero parar por aqui. Saul teve uma experiência poderosa. Foi alguém que foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Fala aleluia. Às vezes nós falamos de Saul, claro que o fim da vida de Saul foi uma lástima. Saul é o modelo de quem começa bem e termina mal. Mas a validade já foi uma validade, a garantia de uma televisão Mitsubishi, até a Copa de 2000 lá. Durou um pouco mais. Essa experiência que ele teve com Deus. Pensa você, um profeta vem e fala: Deus vai te ungir, você vai ser tomado, vão te dar 3 jumentinhas, depois você vai para tal lugar, vão te dar mais tais coisas, e aí você vai se encontrar com um grupo de profetas e você profetizará. E aí ele sai dali do contato com o sacerdote, com Samuel, e aí começa a acontecer tudo que ele ouve da boca desse profeta, e Deus o usa com poder, e ele começa a profetizar no meio do povo. Fala aleluia. Irmãos, alguém que tem o Espírito Santo, ele é transformado, sim ou não? Sim. Qual que é o agente de transformação na nossa vida? Não é uma experiência com o Espírito Santo de Deus?
não é a palavra revelada, e a palavra revelada é através do Espírito Santo de Deus. Deus nos dá a revelação de quem somos, Deus nos dá a revelação da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Deus nos mostra a sua graça, Ele nos conduz por um caminho, porque aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Ele nos guia, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos dá a palavra, o Espírito Santo nos consola. Olha que experiência esse homem teve com o Espírito Santo, fala aleluia. Então ele foi transformado, fala amém. Mas o que aconteceu depois? Ele se aborrece, ele abre uma brecha e um espírito maligno entra na vida dele e arrebenta. E o final da vida de Saul, morto, ele e o filho dele. Alguém começou muito bem, mas terminou muito mal. Ele foi transformado, mas ele teve que fazer escolhas. Ele precisava escolher entre viver na independência ou na dependência de Deus. Ele precisava escolher se de fato ele agradaria, por exemplo, o povo, ou ele aguardava Samuel vir para sacrificar. Ele precisa fazer escolhas, e nós sabemos quais foram as escolhas de Saul. Saul, ele não aguardou, ele foi prepotente, ele fez algo que não era para ele ter feito. Ele pediu para que o profeta o honrasse, com medo que o povo o esculachasse. Deixa eu falar algo. Às vezes nós também somos assim como Saul. Começamos muito bem nossa vida, avançamos, crescemos, mas é só dar um título de rei e você já começa a mostrar suas garrinhas, não é? Enquanto o irmão ali é membro, oh glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmão. Aí ele vira um líder. A minha célula, ele fala a minha célula. Deixa eu falar para você, líder, a célula não é tua, não é. Por isso você devia cuidar muito bem do que não é teu. A sua célula de quem que é? É do pastor? Não. É do discipulador? Não. Essa igreja? Não é minha. Pega o seu RG, vê se você abre, você vê que está escrito lá Jean Felício no seu sobrenome. Posso que não. Se não tiver falsificado, a não ser do meu filho e da minha esposa, não está meu sobrenome, então você não é meu. Amém, graças a Deus. Você fala amém, eu também. Graças a Deus que você não é meu. Eu não sou teu, mas todos somos do Senhor. Mas parece que quantas vezes vem um título, a gente acaba fazendo as coisas na independência. Vou fazer do jeito que eu quiser. Paro de orar, paro de buscar, paro de sentir, paro de gerar. Pergunto para você, líder, sinceramente, se você não jejua para buscar o que em Deus oferecer para suas ovelhas, você é um Saul que já está fazendo a independência, já faz de qualquer, eu vou falar, não, já sei, vou fazer, vai acontecer e tá. Já foi quantas vezes, e esse é o problema, às vezes a gente fazer muitas vezes, porque se acostuma em fazer as mesmas coisas e vem um certo ar de independência. Agora está tudo tranquilo, agora... Deixa eu falar algo para você, irmão. Sabe, o Senhor quer nos levantar, e um vencedor de verdade, ele tem que depender de Deus a todo o tempo. Alguém que perde o temor de depender de Deus nas suas escolhas, de compartilhar as suas crises, de não desfrutar de um aconselhamento maduro para tomar decisões. É alguém que já começou a fazer escolhas por si só. Deixa eu falar, Deus, Ele não quer sacerdotes como Naamã, que teve uma experiência pontual com perdão de sacerdócio, porque ele não era nem israelita, mas não como Saul, que até sem ser ungido era alguém submisso e que foi escolhido por Deus. Pensa, como pode alguém que foi escolhido por Deus dar uma cabeçada tão grande e perder a vida da sua casa, e pela graça de Deus
Davi se lembra de um filho dele, chamado Mefibosete, neto, filho de Jonatas, um aleijadinho, que Davi, com a sua misericórdia, trouxe para comer do pão à mesa, até o fim da sua vida. Alguém que teve que cair na mercê, na graça e na misericórdia de um rei, porque abriu mão dos projetos que Deus... Sabe o que te impede de crescer aqui, irmãos? Sabe o que te impede de você ser um bom líder, avançar? E até no seu trabalho, é que você é independente, você quer fazer do seu jeito, e você não tem ouvidos para ouvir a sua equipe, a sua liderança e a Deus. Olha, meia dúzia de amém só. O resto está tudo mordido por dentro, Pastor pegou hoje nós. É isso mesmo, Saul começou assim, viu? Quando Davi foi tocar flauta, tinha que tocar flauta para passar o piriri, que o homem estava sofrendo, porque um dia ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele abriu mão. Teve que um dia Deus falar para Samuel: até quando você vai ter misericórdia que eu já condenei? Até quando você vai ser benigno, omisso? Eu já tirei minha mão sobre ele. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Nosso Deus é gracioso, mas um vencedor de verdade é alguém que depende de Deus. Onde está a nossa dependência de Deus? Onde está a sua dependência de Deus? Faz as coisas no automático. Aí eu dou conta. Você dá conta do quê, meu filho? Você não dá conta de nada. Não, que vai acontecer nada. Você precisa ser alguém sensível ao Espírito. Agora, como é que Deus fala conosco? Como? Não, mas quem que vai usar? É palavra, é verdade. Palavra ele fala mesmo. Mas como que Deus vai usar? Como que Deus vai dar oportunidade para você escolher? Porque é isso que Deus sempre fez. Ele sempre te dá a oportunidade de escolher. Irmãos, todos nós estamos a cada dia passando por testes. São escolhas que você tem que fazer. Eu sou testado a todo tempo. Eu vim para São Paulo agora. Eu já fui testado em várias áreas. Eu estou sendo agora, porque eu vim morar aqui do lado. Na rua que eu moro, como que eu vou dizer? Bom, vou dizer, por enquanto a lei não é lei, mas tem travestis na rua. E aí à noite, eles mesmo tá com frio lascado, mas parece que tá um fogo. Eles andam, aparecendo os negócios. Então para mim isso foi crise. Aí eu cheguei, não liga a luz, que tinha que ligar a luz. Crise. Não deu para usar banheiro ontem à noite. O chuveiro, água é pouquinha. Toma banho na casa. Sabe aquela água minúscula que você tem que fazer assim, para ver se você pega as duas gotas ao mesmo tempo? Horrível. E vai entrar com a geladeira não entra na porta da cozinha. Aí vamos pôr do outro lado da geladeira. Pastor Alan esqueceu de dar a chave da outra porta. A geladeira vai ficar na sala, não tem problema. Aí vamos ligar a geladeira. Não deu para ligar porque meus móveis são tudo 220, não deu para passar para 220 a fiação, não deu para ligar nada. Aí toca o interfone de manhã, sai correndo para atender. Alô? 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 Não é ninguém. De novo. Alô? 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 Não é ninguém. Eu falei, não é possível. Eu já estava indo para o culto de manhã na Vila Mariana. Quando eu desço, está o rapaz da telefônica. O interfone não funciona. Mais uma coisa, teste. Aí eu vou arrumar a janela do quarto do meu filho para baixar. Pá! Sai uma lasca da janela na minha mão. Não fecha a janela do quarto dele. Não, aí beleza, deito para dormir. O que é isso? Metrô.
Ontem à noite eu falei para minha esposa: só um mês, querida. É só um mês. Mas hoje o Espírito já falou: você vai ser independente? Ou vai se submeter à minha vontade? Vai morar onde você diz que você pode? Onde eu te colocar para morar? Vai trabalhar onde você diz que pode? Onde eu desejo te manter trabalhando? Vai liderar da sua maneira ou vai se submeter à minha? Porque Deus vai colocar pessoas para testar você e forçar você a aprender a vontade de Deus. Fala aleluia. Olha, eu falo para meus discípulos, eu sou um teste na vida dos meus discipuladores. Eu cheguei aqui e não falei isso, mas essa é a verdade. Eu sou o maior teste na vida dos meus discipuladores. Pastor, você faz as coisas para testar? Algumas eu percebo, vamos testar, vamos ver se está funcionando. Você aperta o botão, se não funcionou, pode ter um problema, temos que ajustar aí. Mas outras é um arranjo divino. Mas tem coisas que são suas, tem coisas que são valores que você não pode abrir mão. Teste. E se você é aquele que torce o nariz, que relincha, que... Porque aqui como que você faz? O irmão fala assim, aí você fala assim, não, tudo bem, obrigado. Aí vira, você fala com a esposa, você viu? Porque você... É isso que às vezes alguns irmãos fazem. Foram reprovados. Deixa eu falar algo para você. Na nossa vida Deus está nos colocando testes. Agora teve um homem que passou nos testes, Davi. Fala aleluia. Davi foi testado. Ele deu umas cabeçadas. Quem não deu? Jesus não deu cabeçada. Mas e o resto? O resto só a graça. O resto tomou na cabeça. O resto falhou. Mas o que Davi fez diante de suas falhas? Se humilhou. Quando ele foi lá e comete o adultério, estava achando que estava tudo bem. Deus espera. E ele vivendo a vida, tudo bem. Matou Urias, tudo bem. Nem aí com a Inês. Mas Deus levanta o sacerdote lá, Natã, e vai lá e fala para ele, sabe que teve um homem que fez isso. Aí Davi se enche de fúria e fala, esse homem merecia morrer. Ele fala, pois bem, esse homem é você. Nessa hora, Davi olha para si, ele fala, Deus, pequei contra ti. Ele se humilha. Quando ele enxerga que o caminho que ele está trilhando, ou trilhou, foi o caminho da independência, porque Davi não foi orar a Deus para falar se podia ou não ficar bisoiando o quarto de Urias e de Batseba, lá de cima. Ele não orou. Ele não orou a Deus, porque ele era um homem de oração, sim ou não? Mas ele não orou a Deus para saber se podia convidá-la. Só para você dar uma chegadinha aqui, tem um negócio no meu quarto que eu queria te mostrar. Não orou. Ele também não orou a Deus quando ele pega e manda Urias para a linha de frente. Mas quando ele cai em si, depois de tantos erros, ele se arrepende e toma para si aquele caos. E Deus fala que esse é um homem segundo o coração de Deus. Está me ouvindo? A nossa vida às vezes é cheia de oportunidades de acertos e erros. É verdade, irmãos. Você nem sempre vai acertar. Mas espera aí. De tempo em tempo você checa o seu coração para se você é menos independente ou é mais independente. Você tem buscado mais a Deus ou você ainda tem vivido de uma maneira que você julga que é a certa? Faz da sua maneira, lida da sua maneira, não presta conta. Eu não suporto quando eu vejo naqueles carros assim, como é? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Já viu esse texto, esses adesivos? Aquele é contra o discipulado. Sabe, Deus nos fez dois, Ele falou, é melhor ser dois do que um. Porque quando um
está caído, o outro levanta. Quando um passa frio, o outro aquenta. Quando um passa, o outro ajuda. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia nunca fala de estarmos só. A Bíblia fala de termos... Na Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança e sabedoria. Como é importante ter uma conversa madura. Como é importante você poder rasgar o seu coração. Andar no conselho do sábio. Mas eu pergunto para você, você é alguém assim? Presta atenção, irmãos. Vencedores são pessoas que dependem de Deus. Vencedores são homens que dependeram do discipulado, que dependeram das pessoas que Deus colocou sobre a vida deles. Vencedores são pessoas que ouviram o conselho e andaram neles. Independentes não são vencedores, porque independente é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei, eu vou fazer, eu já sei, não vou fazer assim. Mas quem é vencedor depende de Deus. Não basta você ter uma experiência com Jesus. Não basta você ser alguém que teve uma experiência ou buscar o Espírito Santo. Não basta conhecer a palavra de Deus. Não basta dar frutos para a vida eterna. Para você ser um vencedor, tem que vencer a batalha da independência. Para você ser um vencedor, você tem que passar por cima de você mesmo e se submeter a outros. Você está me ouvindo? Às vezes é um teste. Às vezes Deus colocou você com pessoas que você não julga que são maiores com você, porque é muito fácil submeter a alguém que é maior que você, sim ou não? Você olha, admira a unção, você fala, uau, eu quero ser liderado por esse. Mas de repente Deus vai colocar você para ser liderado por alguém que sabe menos que você. Você já parou para pensar? Isso já aconteceu na minha vida algumas vezes. Primeira célula que eu fui liderar aqui, eu fui ser membro, no Jardim Botolândia, o meu líder era o Geraldo Camelo. Alguém lembra do Geraldo aqui, o bombeiro? Era o meu líder. Ele sabia menos que eu, mas eu aprendi a me submeter e ser bênção na vida dele. Vem cá, irmãos. Deus não escolhe líder que sabe mais. Deus escolhe líder pelo tamanho do coração, não pelo tamanho da cabeça. É assim que Deus escolhe. Deus não escolhe alguém para liderar, para discipular, para chefiar, por causa que ele adquiriu conhecimento. Quantos, olha, eu tenho lá em Santos hoje, um obreiro que está sendo preparado para ser pastor, vai ser ungido na próxima conferência. Um pedreiro, alguém que ainda fala algumas palavras erradas, mas alguém que tem um coração. Deixa eu falar algo para você, você fica na sã convicção da sua sabedoria teológica. Cai fora, irmão. Tem um coração. Isso é muito bom, mas sem um coração não serve para nada. Mas quem tem um coração, diz a Bíblia que se alguém quer sabedoria, peça, que Deus dá, de graça. De pé, meu irmão no teclado aqui rapidinho. Eu quero que você agora avalie o seu coração. Passei um pouquinho só do horário, me perdoe. Até tive que correr um pouco aqui para fechar esses 3 pontos, porque são 3 personagens que tiveram um encontro com Deus. Esses 3 personagens foram alguém que tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Porém, com nós podemos falar que é um vencedor. Avalie o seu coração agora, irmão. Você é alguém que tem dificuldade de se submeter? Tem dificuldade de obedecer? Tem dificuldade? É um teste. Às vezes você vive tão na sua confiança que você pode. Eu posso, eu tenho dinheiro, eu trabalho. Mas eu já conheço, eu tenho quanto tempo já? Ah, não. Não, quer me ensinar o conto? Eu já sei a história inteira. Eu queria que você avaliasse seu coração. Sabe por quê? Vencedor de verdade é alguém que depende do Espírito de Deus. Se ainda no seu coração alguma marca de independência,
E hoje, ouvindo essa palavra de manhã, eu vim no apelo, porque eu me senti independente. Eu me vi ontem à noite dizendo para minha esposa: é só um mês que a gente vai ficar aqui. Amanhã essa palavra entrou como uma espada no meu coração. Eu falei assim: eu dependo de quem? Do dinheiro? Eu dependo da minha empresa? Se Deus me escolheu para ficar nesse lugar, e vou ser bênção, vou converter esses travecos. Mas não vou ficar conversando com eles na rua lá, não, à noite não. Vou ver se Deus me mostra, para ter um tempo. Senão passa o irmão, já viu, né? Irmão? Pastor conversando com o traveco, né? 10 horas da noite. O pastor lá todo entusiasmado. O traveco ajoelhou e pôs a mão por ar. Não, eu vou conversar com eles, vai aparecer durante o dia. Vou lá na venda, na padaria, no mercadinho, vou encontrar lá no seu travesti lá e vou convertê-lo em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Eu quero dizer algo para você. Eu vim a esse apelo. Amanhã eu fui lá, me rendi ao Senhor. Eu falei assim: eu não vou ser um independente de achar que essa palavra não serve para mim. Eu não vou ser o Saul de achar porque eu sou rei, que eu ser honrado diante do povo. Eu queria que você não ficasse olhando para o lado não, na hora de responder esse apelo, porque essa palavra precisa ter uma resposta. Naamã, um dia só já testou e mostrou que não era vencedor. Saul precisou dar autoridade, e aí mostrou que não servia para ser um vencedor. Mas Davi, sendo o rei, um dos filhos dele se trama a tomada do reino, e regimento o exército avança. Davi sai fugindo, porque ele não queria, ele queria esperar de Deus. Teve um episódio com Davi que foi com Nabal. Era o momento de tosquear as ovelhas, e nessa época do ano eles sempre imolavam, matavam algumas ovelhas para alimento. E Davi pediu para Nabal algumas ovelhas. Falou assim: eu quero me alimentar delas, você vai tosqueá-las, dê-nos algumas ovelhas para a gente alimentar o exército. E Nabal falou: dou nada. E além de não falar que não dava nada, amaldiçoou-te, sabe, menosprezou Davi. Davi se enche de fúria. Davi se planeja, falou assim: eu vou acabar com Nabal agora. E Davi, quando vai para cima, a mulher fala: graças a Deus pelas mulheres de Deus. A mulher de Nabal sai correndo na frente, fala: Davi, Davi, por favor, Senhor, olha, aquela mulher se apresenta diante de um rei. Você para. Não é que nem aqui, né? Não é que nem nos dias de hoje. Nós se falamos, temos restrição. Naquela época a mulher não falava com o homem, e ela vai se apresentar diante do rei para interceder para o marido que acabou de ofender o rei. E aí Davi ouve aquela mulher, a turma tenta mexer, e falou assim: não, para, essa mulher tem algo da parte de Deus para mim. Ele reconhece, ele ouve a mulher fala assim: Senhor, não intente nada contra o meu marido, apenas aguarda alguns dias, porque Deus fará justiça. A mulher do Nabal. Nunca põe esse nome no seu filho. O que acontece? 10 dias, Nabal morre. Davi era rei. Ele para, ele ouve o conselho dessa mulher e não faz nada. Davi era independente? Ele dependia de Deus. Ele reconheceu que aquela mulher, ela vinha com uma providência de Deus para a vida dele. Não precisou pôr a mão, não precisou fazer nada. Ele dependeu de Deus, e Deus fez justiça. O que aconteceu com a mulher de Nabal? Casou com Davi. Abigail. Ele ficou olhando: essa mulher é a mulher de Deus. Olha só, ela viu que o negócio ia fritar, saiu na frente. Essa é uma mulher de Deus. Foi lá e casou com ela. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Mede no seu coração quanto de independência ainda tem nele. Quando você ouve o não, você ainda... Como que é que você ouviu o não? Para engolir, tá de atravessado. É aquele pão seco. Você fica louco para pegar um copo d'água e não acha. Aí você
Ou você ouve o não com alegria. Você fala, vai irmão, você não quer ir. Faz irmão, e você não quer fazer. São testes. Aí você vai dizer para Deus agora qual é o seu nível de independência. Você é independente ou alguém que quer ser como Davi? Porque eu vou falar para você, todos nós somos um pouco independentes. Se você nesse abelo ficar sentado, eu vou entender que você não quer ser tratado por Deus. Que alguém que quer ser tratado por Deus, ele reconhece, eu resisto ainda. Eu confio ainda na minha força, eu confio na minha sabedoria, eu confio no dinheiro, eu confio no meu talento, eu confio no meu pai, eu confio nos meus irmãos, eu confio. Por isso que eu ainda faço sem orar, eu faço sem depender tanto, eu ainda resisto. Se você quer ser fortalecido para vencer isso, vencer a independência, eu queria que você viesse aqui na frente, eu vou orar por você. Essa palavra é para todos.